Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Cristo nos une sempre mais. Queridos irmãos, nós estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, todos na mesma fé, no mesmo amor, na mesma comunhão. Queridos, receba na sua vida o poder de Deus, alegria, saúde, paz para a sua vida. E nós queremos ler uma palavra do Senhor para a nossa edificação, que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, ancião de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de como ele foi curado, seja conhecido de vós, todos, ó povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é em nome desse, que este homem está são curado diante de vós. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Queridos, só somos salvos pelo nome poderoso de Jesus. Só Ele é o Salvador. Só nele nós temos a salvação e a vida eterna. E esses apóstolos estavam sendo interrogados, porque curaram um homem enfermo, deficiente, aleijado, desde o ventre de sua mãe, no nome poderoso de Jesus. Então, queridos, o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso hoje, sempre e eternamente. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então, há poder no nome do Senhor Jesus. Jesus delegou poder para mim, para você, para os seus discípulos. Usa o nome do Senhor Jesus, invoca o nome do Senhor Jesus, porque todos que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso está escrito. Recebe, querido, esta palavra no seu coração. E eu vou fazer uma oração por todos. Querido Jesus, a sua palavra foi lida, uma palavra de poder. O seu nome é poderoso, será poderoso pelo século dos séculos sem fim. E é no seu nome, Senhor, que nós pregamos, que nós fazemos a sua obra, para que o Senhor seja glorificado. A glória seja somente sua, Senhor. Nós damos glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, opera, abençoa esse povo, abençoa com saúde, com paz, com alegria. Nós te pedimos, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, e todos que creem digam amém. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Deus abençoe os irmãos. De
Boa noite, irmãos, a paz seja convosco. Cristo nos une sempre mais. Nós estamos aqui nesta noite ministrando uma palavra, vamos ministrar uma palavra de exaltação, de força e poder para todo o povo. Eu queria dizer a vocês que estão nos acompanhando que a nossa mensagem, a nossa pregação, ela não tem religiosidade. Ela é para cristãos, evangélicos, protestantes, ateus, agnósticos, para todo mundo. Para aquele que não professa nenhuma religião, irmãos, a palavra para todos que querem ouvir uma boa palavra. E nessa noite nós estamos aqui reunidos, nós vamos ministrar uma palavra de força, unção, poder e juízo, para que venha levantar, venha ensinar o caminho que devemos andar em nome de Jesus. Poderoso Deus, nós te louvamos, te glorificamos, porque estamos aqui nesta noite, reunidos na capela, Senhor, gravando este culto, que vai para a televisão, vai para as redes sociais, e as pessoas que ouvirem essa palavra venham ser impactadas, Senhor amado, com a unção e o poder da palavra de Adonai. Senhor, abençoa-nos, prospera. Você que está nos assistindo, divulga esse trabalho nosso, pega o seu aparelho, liga para uma meia dúzia de irmãos, olha, o pastor está ministrando uma palavra forte, é para todos, é para político, é para empresários, é para cidadão comum, é para todos a palavra de Deus. Deus não faz distinções. Amém, amados? E nesta noite, nós vamos ministrar uma palavra que tem o título: A nossa fé deve influenciar a outros. A nossa fé deve influenciar a outros. A sua fé, você está influenciando a outros? Então o Senhor nos chama para ser um influencer. Nós temos que aprender, irmãos, o que é influencer, para colocar em prática aquilo que Yeshua quer que você venha a ser. Então eu vou ler um texto, os irmãos acompanhem, que está no livro do apóstolo Mateus, capítulo 8, na verdade, deixa eu ver se... capítulo 5, versículo 13 e 14. Diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Eterno, eis a sua palavra, e que a unção rema, a unção profética da palavra venha se manifestar nesse momento em nós. Aquilo que nós não lemos, não ouvimos, não aprendemos, não escutamos, fala conosco, Senhor. Aquilo que o Senhor quer que nós venhamos ouvir de Ti e aprender e praticar, em nome de Jesus. Amém, amados? Então nós vemos aqui que o tema de hoje é influenciar. Então nós vamos aprender, nós vamos falar alguma coisa sobre influenciar. O que é ser influente? O que é ser uma pessoa que influi, na verdade? O que nós temos que aprender com isso e praticar com isso. Então o Senhor, Ele diz que nós temos que ser influentes. Jesus, Ele chamou os seus discípulos, Jesus chamou aqueles homens e Ele preparou para que Ele viesse ser influencer. Influencer quer dizer aquele que influencia. Então veja vocês que tudo tem um preparo, tudo tem um momento certo. Jesus chama aqueles homens, falou: olha, eu vou mudar a sua vida, eu vou transformar a sua vida, para que vocês venham transformar vidas de outros. Então o tema de hoje é uma pessoa influente. Nós somos influentes. Você liga o seu aparelho e agora está na moda, né, irmãos? Influente disso, influente daquilo. Aí o que você é? Eu sou influencer. Aí eu estava lendo o jornal essa semana, umas mulheres idosas, 90 anos, 73 anos, eu sou influencer, com muitos seguidores. Mas que tipo de influência ela está passando elas e qualquer outro está passando para nós? Você liga seu aparelho e você vê pessoas que não têm unção nenhuma, irmãos, não, e tem muitos, milhares de seguidores. Na verdade, nós temos que saber, irmãos, quem são nossa influência
senão vai ser cego, guiando cego, e todos vão cair no abismo. Não permita que ninguém faça ninho de coruja sobre a sua cabeça, irmãos. Você nasceu para fazer a diferença. O Senhor fala que nós somos o sal, nós somos a luz, na verdade. Então nós vemos aqui que influência é um ato de influir sobre outros. Na verdade, influente é a pessoa que influi. Então eu tenho uma unção, eu tenho uma palavra, e eu vou influir outras pessoas, eu vou ensinar outras pessoas, eu vou orientar outras pessoas, eu vou doutrinar outras pessoas. Mas nem sempre aquilo que aquele influencer está doutrinando é correto. Então nós estamos aqui como influencer cristão, porque aprendemos de Cristo, aprendemos da palavra de Deus e liberamos a palavra que o Senhor quer que nós venhamos liberar. Tudo requer treinamento. Pessoas sem capacidade nenhuma e milhares de seguidores não são influentes, pois são influentes. Então nós vemos que influente é aquela pessoa que influi outros. Na verdade, você é uma pessoa influente? Você tem influenciado alguém? Você tem influenciado alguém dentro da sua casa? Você tem orientado? Você tem palavras para a pessoa? Você tem um testemunho que pode influenciar alguém? Ou você é influente com milhares de seguidores e seu testemunho é zero? Nós temos que fazer a diferença. Jesus, quando chama aqueles homens, ele preparou 3 anos e meio para depois liberar na sociedade. Então nós vemos, amado, que nós temos que acreditar no poder que Deus deu para nós. Deus deu um poder para mim e para você, e nós estamos caminhando há muitos anos nesse poder, nessa orientação, para que podemos influenciar outros. E eu, como pastor, irmãos, eu tenho que ter a palavra de Deus, ter a palavra viva e procurar andar nessa palavra para poder influenciar outros. Na verdade, então nós vemos, amado, que o influente, ou ele tem que acreditar no poder que ele possui. Jesus disse: eis que te dou poder. Para quê? Para guardar? Para colocar no cofre? Não, você vai receber o poder, você vai receber uma unção, você vai receber uma transformação de Yeshua para você passar para outro. Essa é a função do influencer. Influenciar outros no caminho bom qual deve andar. As grandes empresas, os grandes bancos, ele usa esse sistema. Ele contrata pessoas, irmãos, que têm essa sabedoria, e leva na sua empresa para influenciar, para orientar os funcionários daquela empresa. A igreja é esse caminho. Os obreiros têm que ser influentes. Os obreiros têm que aprender para influenciar outros na igreja, na rua, no trabalho, dentro da sua casa. Temos que influenciar alguém, não é verdade? Então Jesus disse: olha, você tem que acreditar no poder que você possui. Eis que te dou poder para influenciar outras pessoas, para mudarem de vida, para ter uma transformação e seguir novos rumos, novos caminhos, novos patamares. Então nós vemos que Jesus Cristo, ele tinha um poder. Ele recebeu esse poder de Deus, ele recebeu esse poder do Eterno, irmãos. O Eterno liberou um poder sobrenatural. Jesus, certa feita, disse: olha, tudo me foi dado, o poder nos céus e na terra. Jesus tinha essa autoridade. Jesus foi e é o maior influencer que a humanidade possa conhecer. Aprenda com Yeshua, irmãos. Aqueles 12 talmidim aprenderam, e além daqueles 12, outros e outros e outros, porque o influencer passa a influenciar outras pessoas. E, na verdade, então Jesus tinha esse poder de ser influencer. Influencer, uma palavra inglesa que quer dizer influente. Influente quer dizer aquele que influi. Na verdade, ele tem uma capacidade, ele vai transmitir para outras pessoas. E nós vemos que Yeshua, ele chama os talmidins e olha, eu vou treinar vocês. Vocês não mais serão homens comuns,
Vocês não mais serão pescadores de peixes, mas eu vou influenciar vocês, eu vou treinar vocês, vou capacitar vocês, vou liberar um poder para que vocês venham influenciar outras pessoas, vocês venham capacitar outras pessoas. Precisamos desse poder, irmãos. Precisamos desse poder. Por isso que eu falei na abertura, a palavra de Yeshua é para todos, ateu, agnóstico, crente, evangélico, protestante, porque todos têm que ser influenciados, lá na frente receber a unção e o poder de Yeshua. E nós vemos, amado, que aqueles talmidim, eles são treinados, aqueles 12, e eles saem e vão para o campo. E quando eles voltam do campo, o Senhor pergunta, e aí? Ele falou, olha, Yeshua, só maravilhas. Eles foram treinados e o Senhor liberava eles em dois, olha, vão em cidades, e aquilo que você está aprendendo sobre influência, você vai influenciar outros sobre o reino de Deus. Essa é a função da igreja. Influenciar pessoas a buscarem o reino de Deus, influenciar, capacitar, mudar a sua visão, mudar a sua ótica, querer coisas melhores, na verdade. Então nós vemos, amado, que Jesus falou, vocês são o sal e a luz. Se o sal não tiver sabor, se o sal for insípido, para que serve? Você imagine uma pessoa, irmãos, que não tem sabor. Quando ele fala, quando ele orienta você, insosso, não transmite nada, não tem um paladar. O sal, irmãos, sem paladar, insosso, ele só serve para ser jogado fora. Eu e você estamos sendo preparados para ser influentes, e nós temos que ser temperados. E o Senhor, continuando, ele diz, olha, vocês são a luz, na verdade, então vocês são a luz, vocês querem iluminar outros, então vocês têm que demonstrar influência benéfica sobre as pessoas. Então Jesus falou, olha, você está temperado de sal, você tem a luz de cima, vocês estão sendo preparados para beneficiar, para influenciar outras pessoas. Qual caminho deve seguir? Qual caminho? Na verdade, muitas pessoas poderosas, irmãos, eles deixam se influenciar por qualquer um. Está na cadeia preso, governadores presos, homens de posição presos. Na verdade, empresários falidos, porque foram influenciados por influência negativa. Influenciaram o governador, influenciaram os políticos, influenciaram os empresários. Mas que maneira eles estavam influenciando esses homens? Qual é a palavra que ele diria para os seus influenciados? Olha, governador, vamos fazer assim que vai dar certo e tal. Ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai ver. Mas, irmãos, lá na frente vai ser descoberto. E eles estão pagando o preço. Muitos empresários faliram, muitos empresários, aqui no Brasil ele era bilionário. Eu conheço ele, a biografia dele. Não tem nada, porque tinha muitos influentes negativos. E eles não tinham sal e não tinha luz, Yeshua, irmãos. Mas eu e você tem. Eu e você tem. Então nós temos que influenciar. Olha, segue por esse caminho. Esse caminho é de vida, esse caminho é de morte. Tem influencer que, olha, eu frequentei muito botequinho, bora para o boteco. Não serve. Não serve. Nós temos que saber quem nos influencia, nós temos que saber quem tem a palavra para nós. Não deixe coruja fazer ninho sobre sua cabeça. Você é sal. Se não for sal, procure. Você é a luz, se ainda a sua luz está nas trevas apagada, procure alguém que possa influenciar e acender essa luz, irmãos, para que você venha brilhar sobre a vida de outras pessoas. Na verdade, então nós vemos que nós temos que influenciar as pessoas, né, a viver uma vida abundante que Cristo tem. Quando Cristo prepara aquelas pessoas, quando Cristo preparou outras pessoas, e até hoje prepara através da sua palavra, é para influenciar outras pessoas para seguir este caminho. Eis que tem um caminho de vida para vocês.
na verdade. Esse que tem um caminho de vida abundante. Esse influenciador, Yeshua, é o maior influenciador que a história conhece, e, na verdade, e recebe e influencia as pessoas. Quem quiser, segue. Quem não quiser, amém. Outros preferem ser influenciados por pessoas sem currículo nenhum, na verdade. Mas Jesus disse, olha, eu vim influenciar vocês. E Vila Antonieta, vocês estão me seguindo. Você tem que aprender essa palavra para vocês transmitir para outros, para vocês influenciar outros, para mudar a vida de outros. O que fazia, não faça mais. Se pecava, não peque mais. Se roubava, não roube mais. O influenciador sempre tem uma palavra de unção e juízo. Em nome de Jesus. E nós vemos, amado, que o profeta João, ele foi João Batista, o nome dele é João. Batista porque ele é batizador de águas. Batizava as pessoas nas águas, usaram Batista. Mas era João, o profeta. Ele foi decapitado, irmãos, por Salomé. Quem diz a Bíblia que eu li, quem foi a influenciadora de Salomé? Herodias. Porque Herodias tinha pecado de culpa, ela casou, irmão, com o cunhado, foi uma salada com o rei Herodes. Então vejam vocês que Herodias, ela influencia negativamente a sua filha, irmãos. Peça a cabeça do profeta. E ela fala para o rei, olha rei, eu quero a cabeça do profeta. Cuidado, quando você vai com festinhas. O rei aqui já tinha bebido além da conta, então ele já estava meio... Ele disse para Salomé dançando e tal, aquelas... Né? Peça o que você quiser que eu te dou, até metade do meu reino. Mamãe, o que eu peço? A cabeça do profeta. E ela vem e traz a cabeça de João Batista na bandeja, irmão. Salomé foi influenciada negativamente pela sua mãe, na verdade. Políticos, empresários, ele perde tudo por ouvir seus influentes. Você que está me assistindo, pega essa mensagem e leva lá na cadeia para aqueles homens presos, políticos, empresários, aqueles que estão em casa nesse momento desiludidos, chorando, porque foram influenciados negativamente por outros, porque todo mundo estava interessado em coisas más, irmãos. Mas esse Jesus que eu e você conhece, ele vai influenciar eu e você só para aquilo que é bom. Pedro, temos que pagar o imposto do templo. O Senhor é para de fora. E esse grande influenciador, ele disse, mas nós vamos pagar o imposto para que ninguém venha criticar a nós. Vai na boca do peixe e pega o dinheiro e paga. Vejam vocês, esse influenciador, irmãos, ele tinha tanto dinheiro, que não tinha mais lugar de guardar, guardava na boca do peixe. E fala para Talmidim, vai lá, pega dinheiro, paga o imposto, para que ninguém venha criticar a mim nem a você. Esse é o influente, honesto, sincero. Ele não devia pagar o imposto, porque ele era da casa, mas ele pagou. Esse é o influência que você precisa para mudar de vida, para melhorar a vida, para melhorar a nossa rua, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa nação. Esse é o influente que o nosso presidente precisa. Todos os governadores precisam. Todo ser, todos os empresários, todo pastor e pastora, obreiro levita e membro precisa. Do influente desse. Na verdade, muitos perdem tudo. Por que você perdeu? Porque você está na miséria, porque você está morando no asilo, porque fulano me ensinou assim, fulano me orientou assim. Influencer de derrota. Cuidado, nós temos um grande influência que é o nosso inimigo das nossas almas. Ele influencia negativamente as pessoas. Ele veio para matar, roubar e
destruir. Mas esse Yeshua, esse grande influência, ele veio para dar vida e vida em abundância. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós vemos, irmãos, que nós vamos contar umas 3 ou 4 pessoas para que os irmãos gravem. Eu sempre gosto de citar pessoas da Bíblia, irmão, para que os irmãos lembrar e começar a meditar. Um grande homem de Deus. Ele era um super-homem, uma força incomum. Na verdade, Sansão, diz lá em Juízes 16, 17, 18, quem foi o influenciador negativo do juiz? Nesse tempo aqui, Sansão era juiz, porque não tinha reis, então era o juizado que comandava a nação. Amém, amado? Sansão era juiz. Ele nasceu, Deus deu unção para ele. Deus falou, olha, não corta o cabelo dele, porque isso aqui é para demonstrar a unção que eu tenho sobre a vida dele. Nós vemos que a mulher dele trabalhou muitos e muitos dias, começou a influenciar ele, influenciar. Porque ela era de uma nação estranha, na verdade, dos filisteus. A família de Sansão falou, Sansão não case com mulher fora da nossa nação, mas ele influenciado negativamente, sempre procurou o abismo. E aquela mulher, ela vendeu, influenciada pelos filisteus, vendeu o seu próprio marido Sansão por muito dinheiro. Ela influenciou Sansão negativamente, e o fim desse grande juiz, desse grande homem, foi derrota, miséria. Sansão, influenciado por Dalila, sua mulher, e Dalila, sua mulher, era influenciada pelos filisteus, a qual ela era da nação, fazia parte, e os filisteus falaram, nós vamos te dar muito dinheiro. Você já ouviu alguém na TV, algum jornal, olha, fulano matou fulano por dinheiro, fulano deixou o outro por dinheiro? Isso aqui, irmão, está acontecendo agora, hein? Não é tempo de, foi um tempo de sessão, é agora. Na verdade, então nós vemos que tipo de sal e luz nós temos sido, irmãos. Será que o nosso tempero está temperando alguém? Será que a nossa luz está iluminando alguém que está nas trevas? Será que nós temos palavra de unção e juízo que vem levantar o caído, o abatido? Esse grande influencer, ele veio para levantar o caído, o abatido. Ele sempre tinha uma palavra de força, de poder e justiça. Tinha e tem. Lembra? Aquele homem caído que os malfeitores tinham roubado ele, machucado ele. Passou o apóstolo de longe. Passou o cantor primaz da catedral de longe. E esse influencer, ele tanto influenciava ricos, pobres e miseráveis. Quando ele olha aquele homem caído, com o coração de influente, que ele veio para dar vida e vida em abundância, estendeu as mãos, pegou aquele homem e levou até uma estalagem. Esse é a influência que você precisa. Está sempre com a mão amiga. Então nós vemos, irmãos, que a nossa fé, ela tem que influenciar outros. No trabalho, às vezes no trabalho você é convidado, estou com o irmão aqui, trabalha numa grande empresa, e certa feita eu vi ele trouxe, ele dando aula, influenciando o funcionário daquele grupo empresarial, irmãos, como aquele grupo empresarial queria que os seus funcionários continuassem. Ele é o influente da igreja e do trabalho dele. E nós vemos que Jesus, ele nos quer que você venha influenciar outros, como ele pegou todas aquelas pessoas, ele chamou aqueles talmidim, muitos, desce da árvore. Eu tenho uma palavra para você. Eu quero entrar na sua casa, eu quero comer pão com você. Ele tinha uma palavra para nós. Nós precisamos dessa palavra. Então, o Senhor Jesus, ele nos dá fé para que nós venhamos influenciar o outro. Ele fortalece a nossa fé, para que nós venhamos fortalecer a fé daquele que está caído, daquele que está abatido. Quantas pessoas agora estão chorando dentro de casa? Quantas pessoas estão destruídas? Perderam tudo, na verdade.
porque foram influenciados negativamente. Você nasceu feia, você não vai para lugar nenhum. Você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Não é, o meu caso é diferente. Não é porque o meu bisavô nasceu pobre que eu vou morrer pobre. Não é porque meu avô morreu pobre, porque eu vou morrer pobre. Não é porque meu pai morreu pobre que eu vou morrer pobre. Não! O nosso influenciador, ele tem dinheiro até na boca do peixe, irmãos. O meu avô não morreu pobre, não. O meu avô era de classe média alta, irmãos, lá no Nordeste. Glória a Deus. Luiz Ventura Diniz, Maria Filomena Diniz, meus avós maternos. Não é verdade? Então, esse influencer nosso, Yeshua de Nazaré, onde ele chegava, irmão, 15, 20 mil pessoas tinham prazer de ouvir. Esse influencer, Yeshua de Nazaré, se ele visse alguém com fome, ele dava comida para as pessoas. Que influencer! Ele tinha uma palavra forte para cada um de nós. E nós vemos, amado, que nós fomos criados para influenciar, para inspirar na vida de outros. Você aprende, você foi criado, irmãos, não para você guardar aquilo que você aprendeu. Não é verdade? O que adianta você vir na capela todo sábado, todo domingo, participar do culto, o pastor traz uma mensagem de unção e juízo, e você sai. O que o pastor falou, fulano? Não sei, ele falou tudo em inglês, influência e tal. Jesus! Entra pelo ouvido, sai pelo outro. Chega em casa e fala, olha, o pastor falou que nós temos que mudar de vida, porque o nosso influenciador mor, Yeshua de Nazaré, ele tem a nova vida e vida abundante para cada um de nós. Não deixe qualquer um, na verdade. Então nós vemos que o Salmo 107 diz, diga-nos os redimidos do Senhor. Então o salmista 107, no versículo 2, ele diz assim, diga aí, redimidos do Senhor, vocês foram redimidos, vocês foram mudados, vocês foram transformados, vocês foram influenciados, vocês aprenderam para influenciar outros, para redimir, para salvar, levantar o caído e o abatido. A igreja de Jesus Cristo, irmão, está influenciando o povo a mudar de vida. A igreja muitas vezes está preocupada, irmãos, com coisas supérfluas. Nós somos influenciadores. Nós temos que mudar a vida, a história das pessoas. Por isso que eu disse na introdução, a palavra que nós ministramos aqui, todos os cultos, é para todos. Agnóstico, ateu. Irmãos, eu tenho um Twitter. Entra lá no Twitter. Ali profissionais liberais, artistas, políticos. Todo tipo de pessoas, irmãos, nos seguem, nos acompanham, pastor e pastora, faça parte, entra lá no nosso Twitter, sempre temos uma palavra de um chão exuído tirado da Bíblia para você e para mim. Palavra primeiro tem que falar comigo. Eu fiquei 7 dias remoendo essa palavra, irmãos. Até que o Espírito falou essa palavra. Então nós vamos falar, irmãos, de um grande influente. Nós vamos falar do apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo, irmãos? Ele desde pequeno, ele aprendeu aos pés dos maiores rabinos, Gamaliel. Ele foi influenciado pelos rabinos, ele foi influenciado pelos rabinos. Como esse apóstolo, depois ele se tornou apóstolo, ele foi influenciado negativamente. Porque o pessoal da lei, os rabinos, não gostavam do cristianismo, não gostavam de Yeshua, até hoje muitos não gostam. Então eles influenciaram esse Paulo, irmãos, para ser um influente negativo, para prender vidas cristãs, vidas humanas, crianças, mulheres, homens. Quem foi negativamente o influencer de Paulo? Rabi, os grandes mestres de Israel. Influenciava, olha Paulo, você tem que pegar esses cristãos e trazer, matá-los, decapitá-los, porque eles são contra nós. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes, as pessoas fazem coisas contrárias, porque acham que estão perdendo
Tempo. Estava acontecendo naquela época de Paulo. A igreja primitiva, a igreja dos rabinos, estava perdendo tempo. Tem que acabar com isso. Então, no começo, Paulo foi influenciado negativamente. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele foi preso algumas vezes. Na verdade, eu vou ler lá em Atos, para que os irmãos nos acompanhem, onde está aqui. Então, veja vocês, quem você vai influenciar? Às vezes você vê na televisão, os influenciadores. Não, irmão, não sou contra, hein? Não fica assistindo esse programinha de entrevista, não, que não leva a lugar nenhum. Não vai pagar o seu cartão de crédito. Não vai pagar o seu cheque especial. Eles estão ganhando milhões, falando asneira de bobeira. E um deles, essa semana, ofendeu o governante dessa nação. Na verdade, nós temos que assistir programas que edificam. Eu sempre falo para os irmãos de Vila Antonieta, não valorize esse programa. Ele não te paga o seu cartão de crédito. Valorize aquilo que edifica, aquilo que ajuda você, que ajuda seu marido, que ajuda seus filhos, uma nova visão. Então nós vemos, presta atenção, na verdade, mesmo preso, ele não enfraqueceu. Paulo foi preso 2 vezes, na segunda vez que ele, na verdade, então você vê que ele foi chicoteado, foi apedrejado, perseguido, irmão. Se você vê o sofrimento desse influencer, porque quando ele foi receber a unção de Yeshua, ele deixou a lei e passou para o cristianismo, irmãos, e Yeshua falou: Paulo, vou influenciar você, vou ensinar você, vou liberar a unção para você ser um dos maiores influencers da atualidade. Eu gosto. Paulo. E nós vemos, amado, que Paulo ele ia ser mandado para Roma, para ser preso em Roma, ele tinha pedido isso, mas antes o governador, ele convida o rei, convida a mulher do rei, para que todos viessem ao julgamento de Paulo. Brasília parou. Pastor Zito, o que aconteceu? Eles vão ouvir um grande influencer. Aquele, quando ele abre a boca, a turma cambaleia. Quando você abrir a boca. Então veja vocês, que Festo tinha convidado Agripa. Agripa o rei, Festo era governador e Agripa rei. Então Paulo começou ali, irmão, naquela exortação, quando ele foi chamado, falar do cristianismo, falar de Jesus, porque Paulo recebeu a revelação diretamente dos céus. Como eu disse no culto anterior, Paulo não era apóstolo, mas o Senhor Jesus o consagrou apóstolo. Quando Jesus consagra ele apóstolo, ele recebe a unção de influência. E você tem que falar: ó Deus, ó Deus, ó Deus. Libera uma unção de influência sobre mim. Quando eu falar abrir a minha boca, quando eu falar alguma coisa, as pessoas venham receber algo de bom, algo com um sal temperado, algo com uma luz que brilha no deserto. Dizendo isso, e sua defesa, Paulo, falando da defesa dele lá, no STJ judeu, estavam as grandes autoridades, e Paulo diz: todos têm que aceitar o Senhor Jesus. Paulo pregou sobre Jesus, irmão. Foi um silêncio, o Sinédrio estava lotado de senadores, deputados federais, rei, Agripa, Berenice, Festo e outros, só gente. E o Festo diz em alta voz: está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Está louco, Paulo? Você está delirando. Festo, o governador, falou isso para ele, irmãos. Quase que o governador foi impactado. E o influencer, Paulo diz: não delire, mal de Jesus Cristo. Presta atenção. Olha como um influencer tem a palavra na boca, irmãos.
Ele poderia ter ali ofendido até o governador, como você vê direto aí ofendendo os nossos governantes. Não ofenda ninguém não, irmão. Não ofenda pastor não. Não ofenda pastoras não. Nem ofenda obreiros, nem levitas, ninguém, irmãos. Quem somos nós? Somos juízes. Então presta atenção. Como esse influência, ele se dirige ao governador Festo. Presta atenção. Não deliro ao potentíssimo Festo. Antes digo palavra de verdade, um são juízo. Olha como ele se dirige ao governador Festo. Potentíssimo. Porque Festo diz, Paulo, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Então nós estávamos vendo, amado, que quando o governador falou isso daqui, significa que a pessoa que estava nessa unção tinha delírios espirituais. Por isso que Festo falou isso. Festo disse que a pessoa estava com delírios, espírito misterioso, por isso que estava com essa unção toda que esse influencer estava falando. Na verdade, nós vemos que Paulo aqui, irmãos, ele diz para Agripa, rei Agripa, crê tu nos profetas? O rei Agripa, bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo, Agripa era o rei, irmão, estava ele e Berenice, sua mulher. Agripa a Paulo, por pouco me persuades a ser cristão. O Festo, governador, foi pactado. O rei Agripa, Berenice à sua direita, todo o sinédrio, só político pesado. Não é gordo não, viu, irmão, pesado na posição. Veja vocês como Festo se dirige. Veja vocês como o rei Agripa disse, Paulo, Paulo, por pouco você me persuades a me fazer cristão. Que unção tinha esse influencer? Que unção que abalou o governador, que abalou o rei. Irmãos, nós temos que saber quem é quem. Nós sempre temos que ter palavras que exortam. Olha, viu que Paulo se dirige a Éfeso, a Festo, potentíssimo governador. Nós vemos que o Paulo pregando ali, os guardas, enquanto vigiavam, foram levados a Cristo pelo grande influenciador. Paulo estava preso ali na cadeia romana, e a guarda pretoriana, os guardas que tomavam conta dele, Paulo era oportunidade para Paulo falar do Yeshua de Nazaré. Paulo apresentava o evangelho para eles, e quase toda a guarda, diz a Bíblia, lá no final do capítulo 26, que foram impactados pela unção desse influencer, Paulo de Tarso. E vemos, eu já estou quase encerrando. Então nós vemos que o influencer Paulo, ele falava com sabedoria. E muitos da casa de César foram impactados por causa da fé que esse grande influencer Paulo, ele comunicava às pessoas. Nós estamos comunicando alguma coisa, irmãos. E nós vemos que o influencer Paulo, ele falava com sabedoria, ele tinha essa sabedoria, ele tinha luz, ele tinha sal, e muitos da casa de César foram impactados por causa da fé que esse influencer comunicava. Como está a nossa fé? Como nós estamos participando, comunicando Jesus para as pessoas, irmãos? Todos têm que receber essa palavra. Você tem que ter uma palavra de unção e juízo na sua boca. Nós vemos que Yeshua, ele está pronto para ser o nosso influenciador. Ele quer ser influenciador, contrate-o. Ele não está cobrando honorários, irmãos. Contrate Jesus para influenciar você. Contrate Jesus para influenciar a sua casa. Não fique contratando influencer negativo, irmãos. Essa é a palavra que Deus tinha para nós nessa noite. As pessoas, irmãos, que nós temos que ser uma pessoa influente.
Jesus foi e é o grande influenciador, o grande influencer. Você liga lá, pessoas que não têm nada sendo influenciador, milhares seguem ele. Vamos seguir esse grande influencer. Ele resgata vidas para resgatar, mudar a vida de outras. Como influência, eu falei que ele pegou aquele homem no caminho de Samaria. E ele quer contar comigo, com você. Deixa ele mudar a nossa vida. Amém, amados? Participe, comunique essa mensagem com seus amigos, de perto, de longe, de distante. E vou orar pela nossa nação. Eterno, estenda a sua destra sobre a nossa nação. Sara essa terra ferida. Senhor, nós estamos passando por uma crise muito forte. Milhares estão sendo ceifados. Milhares estão sendo mortos. E todo mundo vê na televisão, cada um tem uma palavra, um fala, faça isso, outro faça aquilo outro. Mas só o grande influenciador, Adonai, tem a palavra para mim, para você. Senhor, abençoa a nossa nação. Abençoa a sua igreja, Senhor, seus filhos, as suas filhas. Onde tiver um homem ou mulher de Deus, nesse momento, que a nuvem esteja sobre a vida, sobre a casa de cada um deles. E todos aqueles que buscam o Senhor, porque a salvação é para todos. O Senhor não faz distinção de pessoas, irmãos. Senhor, sara essa terra. Até quando nós gritaremos misericórdia, misericórdia, misericórdia? Senhor, abençoa a África, a América, a Ásia, a Oceania, a Austrália. Abençoa Jerusalém. Abençoa o povo judeu, Senhor, ao qual nós fazemos parte. E dali saiu o grande influenciador para o mundo, Jesus Cristo de Nazaré. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Que você tenha uma semana de vida abundante, irmãos. Contrate esse influência para mudar a sua vida. Até na boca do peixe ele tem dinheiro guardado. Você não pode estar amanhã, depois, porque nós somos físicos, mas a nossa oração pode. Ore, como você quer que seja o dia de amanhã, como você quer que seja o seu filho, a sua filha, os seus familiares, o seu patrão. Ore pelo seu patrão. Se você não gosta da empresa que você trabalha, mas não rogue praga contra a empresa, porque não serve para você, mas serve para outro que está ali dentro, irmãos. Senhor, nós te damos graças por essa palavra, influencer. Aquele que influencia outros. Nós somos influenciados e aprendemos de ti para transmitir a essas pessoas. O influencer sempre tem uma palavra forte na boca, como Paulo dirigiu ao governador, potentíssimo Festo. Potentíssimo Festo. Ele estava preso, mas mesmo preso, ele tinha a palavra de unção e juízo. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e de Adonai, seja conosco, agora e para sempre. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe, que a nuvem esteja sobre nós, aonde nós estivermos, nós estejamos com a armadura do soldado, com o capacete revestido com o sangue do Cordeiro. Sempre leia o Salmo 91, faça do Salmo 91 a sua oração, o esconderijo do Altíssimo. Reserve tempo para conversar, para aprender com esse influência maior, Yeshua de Nazaré. Ele influenciou o apóstolo João, e João influenciou outras pessoas, assim eu e você. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Seja o influenciador de Yeshua. Amém. Glória a Deus!